Olá pessoal, vamos começar mais um capítulo dessa obra-prima, mas antes disso não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações, nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos, conto com vocês. Agora vamos lá. Depois de injetar a força da alma no cristal da alma, alguns pontos brilhantes apareceram flutuando no cristal da alma, mas o cristal da alma estava basicamente escuro. De repente me sinto aliviado, a força da alma de Nieli é muito mais fraca que a minha. Lupial piscou os olhos enquanto ele ria. Duzé deu a Lupial um olhar duro. Nieli não se importava. A quantidade de força da alma não lhe importa muito, neste momento Nieli prestou atenção ao reino da alma. Reino da alma vermelho, formas fragmentadas e desordenadas sem atributos. Sem atributos com um reino de alma desordenado, Nieli sorriu amargamente. Todos os reinos das almas são muito fortes, mas se eu dissesse que tipo de reino da alma era o mais fraco, seria o reino da alma sem atributos. Isto é porque não tem nenhuma característica em tudo e a forma do reino da alma não é condensada. Originalmente, o meu reino de alma inicial era assim, mas depois de praticar várias outras técnicas de cultivo que a tornaram ainda mais indisciplinada. Não é de admirar, depois de passar um longo período de tempo praticando dentro do livro do espírito demoníaco temporal, eu ainda era incapaz de avançar. Então a raiz do problema era esta. Os reinos de alma sem atributos são os mais instáveis e são os mais susceptíveis de serem alterados. Nieli mergulhou profundamente em seus pensamentos. Se houvesse técnicas de cultivo adequadas para reinos de alma sem atributos, então haveria apenas 3 opções: técnica de cultivo Deus Celestial, técnica de cultivo Deus da Guerra e técnica de cultivo Deus do Vazio. Entre estes, a técnica do Deus Celestial era mais profunda, a técnica do Deus da Guerra era mais arrogante, e a técnica do Deus Vazio era mais secreta. Com base no potencial futuro, a técnica de Deus Celestial tinha o maior potencial, e a técnica Deus Celestial também era mais difícil de praticar. Com um reino de alma sem atributos, praticar qualquer tipo de técnica de cultivo será muito mais lento do que outros. Mas se alguém for capaz de praticar com a técnica do Deus Celestial, seria a técnica de cultivo geral mais forte, uma vez que compartilha várias propriedades similares aos reinos de alma sem atributos. Uma vez que se consegue praticar com a técnica de cultivo Deus Celestial, seria possível praticar todos os tipos de técnica de cultivo a partir de todos os atributos diferentes, resultando em ter um poder supremo e ser capaz de criar seu próprio caminho. Praticando técnicas normais de cultivo, o reino da alma só seria capaz de conter um espírito demoníaco. Se você tiver um espírito de demônio mais forte, então o espírito anterior precisaria ser substituído. Mas com a técnica de cultivo Deus Celestial, pode-se conter 7 espíritos demoníacos diferentes, cada um com um atributo diferente. Cada vez que se integrava um espírito demoníaco, a força de alguém crescia em dobro. Recolher 7 poderosos espíritos demoníacos pode fazer com que as habilidades de cultivo e combate alcancem um nível inimaginável e alarmante. Ele hesitou por um bom tempo. Embora a velocidade de treino não seja rápida, muito mais lenta comparada com a de Duzé, Lupial e do trio, uma vez que o treinamento e o cultivo tenham sido completados com sucesso, então a técnica de cultivo Deus Celestial é sem dúvida a mais forte. Nieli mediou os cânticos, e começou a prática mais básica. No futuro ele pode precisar do apoio de uma grande quantidade de elixires, mas por enquanto ele só precisaria praticar os fundamentos básicos. Vendo Nieli começar seu treinamento, Duzé, Pulial e o resto que estavam presentes na sala também começaram a praticar suas próprias técnicas de cultivo e começaram a absorver a energia do céu e da terra para fortalecer seus reinos de alma. Quanto mais praticam, mais eles perceberam o quão misteriosas e profundas são as técnicas de cultivo. 6 pessoas tiveram o seu reino alma girando rapidamente, subindo e expandindo. Quer seja Duzé, Lupial, ou os 3 estudantes comuns, sua força da alma começou a melhorar significativamente. O processo de aprimoramento é simplesmente surpreendentemente rápido. Afinal,
A técnica de cultivo dada a eles por Neely são todas as técnicas fortes e poderosas que, uma vez iniciadas, a velocidade de praticar com ele em comparação com as técnicas normais de cultivo são 10 ou mais de 100 vezes mais rápido. Neely estava praticando a técnica de Deus Celestial. Atualmente ele não procura cultivar rápido, mas preferiu firmar a sua fundação um passo de cada vez. Seu reino de alma era como o mar crescendo, mudando constantemente sua forma. Porções de força da alma vazando e fluindo, Neely sentiu que sua força da alma já tinha sido significativamente reforçada. O primeiro estágio da prática da força da alma é alcançar o nível do coração e da alma como um só. Com o aprimoramento contínuo da força da alma, o reino da alma começou a surgir repetidamente, liberando gradualmente o fulgor ciano. Neely e seu grupo permaneceram na biblioteca se dedicando à prática. 1 dia, 2 dias. Ao longo do tempo, a força da alma de Neely subiu de 5 para mais de 30. Esta velocidade era simplesmente incrível. Se Shen-Xiu soubesse que a velocidade de cultivo de Neely alcançou uma velocidade tão assustadora, que tipo de pensamentos ela teria? A velocidade de Neely, no entanto, era considerada lenta. Do Zé, Lu Piao, e as velocidades de cultivo do trio foram ainda mais rápidas do que as de Neely. Especialmente do Zé, talvez não demorasse muito até chegar ao nível bronze de uma estrela. Só se pode imaginar, depois de terminar um estágio de cultivo, até que ponto a força de sua alma teria subido. Alcançando a classificação de bronze de uma estrela em 2 meses, para Neely isso não é nada. Neely pode mesmo ser capaz de chegar a 2 estrelas ou 3 estrelas dentro de 2 meses. Durante o teste em 2 meses, qual seria a expressão de Shen-Xiu? Neste momento, na classe de lutadores aprendizes. Nos últimos dias, os assentos de Neely e seu grupo estavam vazios, ninguém sabia para onde eles foram. Logo vai ser a 3ª noite, Neely não teria se esquecido, não é? Xiao Ningguer ansiava pela chegada da noite em seu coração. Pensando nas coisas que aconteceram naquele dia, sentada em silêncio, Xiao Ningguer ficou um pouco corada. Seu rosto tinha um sorriso suave e puro, bonito e atraente, fazendo com que os meninos ao redor se assustassem. Ye Zion está muito intrigada dentro de seu coração. Recentemente, Xiao Ningguer muitas vezes estava perdida em pensamento, fazendo com que ela tivesse alguma curiosidade sobre isso. O que realmente aconteceu para deixar Xiao Ningguer tão preocupada em seus pensamentos? Xiao Ningguer não teria uma queda por Neely, certo? Ye Zion não entendeu. O que é tão bom sobre esse garoto chamado Neely para de fato ter feito uma garota orgulhosa como Xiao Ningguer se apaixonar por ele? Como Shen-Xiu estava ensinando na classe, seu olhar varreu os 6 assentos vazios, zombando em seu coração. Neely provavelmente está praticando amargamente, certo? Mesmo assim, e daí? Neely pensou que se ele fosse amargamente praticar, ele seria capaz de elevar sua força da alma de 5 para 100 em apenas 2 meses? Isso é absolutamente impossível. Se Neely tivesse o reino da alma verde ou melhor, então ele poderia ter a chance de realizá-lo. Mas Neely tem um reino de alma vermelho. Na sua opinião, Neely é obrigado a perder. Neely realmente se atreveu a contradizê-la na classe publicamente, este seria o preço. Ela só pode imaginar que depois de ser expulso quão deplorável seria a situação de Neely. Shen-Xiu revelou um leve desprezo em seu rosto enquanto continuava incansavelmente ensinando vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e índigo são os 7 diferentes reinos da alma, com o vermelho como a classe mais baixa. Dentro das centenas de anos da história da Cidade da Glória, apenas alguns conseguiram praticar até o nível espiritualista demoníaco de nível prata. A menos que tenham algumas circunstâncias fortuitas, os reinos de alma vermelho têm um limite para a força da alma que pode conter, que é 600. Quanto mais alto ele vai, mais difícil é. Ouvindo as palavras de Shen-Xiu, a multidão de estudantes comuns debaixo do palco revelou expressões desapontadas em seu rosto. A força da alma só poderia chegar a um máximo de 600, o que significa que, a menos que tenha muita sorte,
o máximo que pode chegar é apenas ao nível de bronze 5 estrelas. Aqueles estudantes com o reino da alma vermelho não conseguiam deixar de se sentir injustiçados, porque eles só tinham o reino da alma vermelho. Há algumas coisas que são decididas pelos céus ao nascimento, temos de sucumbir ao nosso destino. Algumas pessoas seriam acolhidas ao nascer, e algumas seriam plebeus inferiores ao nascer. Shen Xiu gargalhou. Yezion e Xiao Ninger franziram as sobrancelhas em desgosto ao ouvir as palavras de Shen Xiu. Elas não gostaram de Shen Xiu desde o início, e as palavras Shen Xiu havia falado eram demais. Com Cidade da Glória sob as ameaças de bestas demoníacas, Shen Xiu continuou a tentar e agitar conflitos entre plebeus e nobres, simplesmente ignorando a situação. Ouvindo as palavras de Shen Xiu, aqueles estudantes comuns apertavam fortemente o punho, o sangue quase escorria das palmas das mãos. Embora eles estivessem muito zangados com o que Shen Xiu disse, mas a maioria deles ainda suportou. Nem todo mundo tinha coragem de contradizer a professora com a retirada da escola como uma aposta. Eles não iam e não se atreveram a fazê-lo, e por isso, eles tinham uma profunda admiração por Nieli em seu coração. O que Nieli não sabia é que a constante zombaria com os estudantes comuns por Shen Xiu realmente se tornou a motivação espiritual para os estudantes comuns. Quase todos os estudantes comuns queriam que Nieli ganhasse, mandando essa Shen Xiu viciosa embora. A ação recente de Nieli ganhou os corações destes estudantes plebeus. Com o passar do tempo, o incidente de Nieli dando à família sagrada uma dura bofetada na cara e sua aposta com Shen Xiu logo se tornou bem conhecida. Quase todo mundo em todo o Instituto Sagrado Orquídea estava discutindo sobre este assunto. Ele realmente disse que ele vai aumentar sua força da alma de 5 para 100 em 2 meses. Ele simplesmente não sabe o lugar dele. Sim, até um super gênio com alma corciano poderia não ser capaz de realizá-lo. Espero que Nieli vença. Realmente odeio essa mulher malvada. Eu também, embora suas chances de ganhar sejam muito escassas. 70% dos estudantes do Instituto Sagrada Orquídea são plebeus. Nieli ofendeu Shen Xiu e a família sagrada por estarem de pé por eles, fazendo com que eles apoiassem Nieli. Muitas pessoas não gostavam da família sagrada, alguns dos filhos nobres ainda desaprovavam Nieli. Mesmo que a família sagrada estivesse errada, a família sagrada ainda era uma das 3 maiores famílias da Cidade da Glória. A ação de Nieli estava ofendendo seus superiores, mostrou desprezo pela autoridade. Eles até olham para Nieli como a escória dentro dos nobres. Algumas pessoas gostam de ficar junto com plebeus, o que podemos fazer sobre isso? Eles estavam ridicularizando Nieli. No final da tarde, a maioria dos estudantes do Instituto Sagrada Orquídea foi comer. A biblioteca estava muito quieta. Nieli e o seu grupo de amigos comeram juntos e voltaram para a biblioteca para continuar sua prática. Nieli, minha força da alma já está em 89. Com a velocidade atual, eu seria capaz de avançar para o nível de bronze 1 estrela em uma semana. Du Zé sussurrou, sua voz tinha uma emoção inextinguível nela. Esta velocidade de cultivo em sua visão era impossível de imaginar. Nada mal, Nieli riu. Esta velocidade estava dentro da expectativa de Nieli. Não apenas do Zé, Lu Piao e os outros também estavam em êxtase e excitação, suas forças da alma também progrediram muito. Com a velocidade atual, mesmo para eles chegar ao nível bronze 1 estrela em 2 meses seria possível. Eles fortaleceram a força da alma muito rapidamente. Tão rápido, que foi ao ponto de que já não era um objetivo elevado. Era como viver dentro de um sonho. Precisamos obter alguns elixires, só então nossa velocidade de cultivo será mais rápida, disse Nieli. Ouvindo as palavras de Nieli, Du Zé e o grupo de pessoas ficaram chocados. Sim, eles não tinham tomado nenhum elixir e sua velocidade de cultivo já era tão rápida. Se fossem consumir alguns elixires, quão rápido sua velocidade de cultivo se tornaria? Mas onde encontrariam elixires? Elixires que poderiam aumentar o cultivo poderiam custar dezenas de milhares de moedas espirituais demoníacas.
Apesar de terem ganho cerca de 16.000 moedas espirituais demoníacas ao matar ovelhas com chifres, comprando os cristais de alma sozinhos gastou bastante, deixando-os com apenas 10.000 moedas espirituais demoníacas. Vocês continuem treinando na biblioteca, eu tenho alguns assuntos a tratar hoje à noite. Eu preciso encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro com os restantes das 10.000 moedas espirituais demoníacas. Nieli disse rindo. Com mais dinheiro, eles podem comprar os elixires que melhoram o cultivo. Eles não sabiam o que Nieli planejava fazer, mas desde que Nieli já tinha seu plano, eles não iriam perguntar muito sobre isso. Hoje à noite, Nieli tinha prometido se encontrar com Xiao Ningguer. Se Nieli ajudasse Xiao Ningguer a se livrar de sua doença, isso também poderia ser considerado uma boa ação. Duze, Lu Piao e o trio não pensaram que a razão pela qual Nieli saiu era ir se encontrar com a deusa Xiao Ningguer. Se eles soubessem, eles definitivamente ficariam deprimidos. Nieli preferia meninas a seus amigos.